Fala galera, tudo beleza? Tamo de volta aí, hein? Faz um tempinho, né? Mas, como prometido, eu não vou abandonar esse canal e eu tô voltando com novidades. No último vídeo eu comentei com vocês sobre a importância dos estudos no ramo da espiritualidade. E, para fazer valer, eu voltei a estudar, refazer o meu curso de yoga. Eu não consideraria ainda uma reciclagem, porque eu não fazia tanto tempo assim que eu tinha feito. Mas como é muita coisa para estudar, eu resolvi recomeçar ele e fazer o mesmo percurso que eu fiz. Porque assim, durante o curso, algumas matérias elas são meio que resumidas, mas o material fica com a gente. Então, o que eu faço, a minha maneira de estudar é pegar o material e estudar por conta, ao longo com as matérias do curso normal. Ou seja, quando o professor recomenda um livro, por exemplo, e nesse vídeo de hoje eu quero comentar sobre um deles, ele vai fazer um resumo dos capítulos, por exemplo, e nos explicar sobre aquilo que se fala e tal. O que eu faço? Eu pego o livro e estudo ele completamente. Eu não vou ficar preso só ao resumo do capítulo. Eu preciso saber o conteúdo dele mesmo. Tudo bem que o resumo, ele é bem acurado, sabe? Ele é bem certeiro no que realmente do que se trata. Mas eu prefiro conhecer também as entrelinhas, conhecer também os detalhes. E no vídeo de hoje eu quero falar especificamente sobre o primeiro livro, não o primeiro arquivo que a gente estudou, mas o primeiro livro em si, que é o Bhagavad Gita. Para quem não sabe, o Bhagavad Gita, ele é um dos livros, dos compêndios de um livro maior, chamado Mahabharata. É como se a gente fosse falar da Bíblia, por exemplo, e o Bhagavad Gita fosse um dos evangelhos. É como se fosse assim. Só que ele é tão importante e tão interessante que ele acabou sendo separado. Você consegue ler ele também no Mahabharata, no conjunto maior, e só ele separado. E eu, honestamente, nunca li o Mahabharata, então eu não sei dizer a história por completo. Mas eu sei dizer sobre a história do Bhagavad Gita. E eu consigo entender a importância desse tratado. No Bhagavad Gita, eu ainda estou no comecinho da minha releitura. Eu já li o livro, eu sei muito bem do que ele vai falar, mas é muito importante eu estar fazendo essa recapitulação, porque eu vou conseguir dar um pouco mais de atenção, rever o que eu já vi, então vou conseguir refrescar minha memória e vou conseguir, de novo, reaprender aquilo que já está um pouquinho internalizado, de uma forma que já talvez possa ficar um pouco automática, e eu acho interessante trazer a superfície de novo do raciocínio fresco para a gente poder conversar melhor. Bom, eu estou no comecinho, eu li 2 capítulos do Bhagavad Gita por enquanto. Do que se trata o Bhagavad Gita? O Bhagavad Gita vai se tratar de uma batalha entre 2 reinos. A gente vai ter 2 figuras centrais. A figura do Arjuna, que é um príncipe de um dos reinos, e o próprio Krishna. Krishna, ele é uma das encarnações de Vishnu. Vishnu, ele é uma emanação de Brahman. A gente pode entender que Brahman, que é a energia suprema que se manifesta no universo, em tudo no universo, ele se manifesta também como Krishna, e antes de Krishna, como Rama. Então, Rama chegou a ser um rei guerreiro, e na próxima encarnação, ele viria como Krishna, e Krishna, no momento em que o Arjuna vai começar a batalha, e ele se nega a começar a batalha, porque do outro lado do campo ele reconhece seus amigos, seus parentes e seus colegas, ele se recusa. Ele tem uma espécie de bom senso, né? Só que ele não tem esse direito. Porque na Índia as coisas funcionam pelas castas. As castas, basicamente, são os níveis sociais. Então tem as castas dos reis, tem as castas dos Dalits, né, que são os pobres, tem as castas dos religiosos, e os indianos, eles consideram que a sua casta é o seu karma. Então, você não tem direito de negar o seu karma. Você tem que viver o seu karma.
Lembrando que nesse caso, karma não tem aquela conotação de dever no sentido de que se faz, que se paga, você errou, você vai pagar, né? Você matou, você vai morrer. Não quer dizer isso. Não é essa a interpretação que se faz. O que se faz é que a sua alma alcançou aquele patamar ali, vai viver aquela experiência, por algum motivo que seja, e você tem que viver aquela experiência. No caso do Arjuna, ele faz parte da casta dos guerreiros. Apesar de ele ser um príncipe, a casta dele é uma casta de guerreiro. E quando a vida culmina de colocar ele no momento de fazer valer a sua casta como um guerreiro, ele dá para trás. Por um instante, ele tem um surto de lucidez, coisas que para o Ocidente faz muito sentido, já que ele vê do outro lado do campo os seus amigos, seus parentes, e ele quer poupá-los. E mesmo se poupar, porque ninguém sabe o qual vai ser o destino daquela batalha. Então ele não quer entrar naquele conflito, porém ele não tem esse direito. E é isso que Krishna vai vir ensinar a ele também, mas logo no começo. Então o primeiro capítulo vai se tratar sobre o desespero, o apelo do Arjuna, quando ele se dá conta sobre essa situação e ele quer evitar essa situação a todo custo. Mas o Krishna fala para ele: você não pode fazer isso. Você não pode fugir dessa batalha, desse momento. Porque tudo no universo e na sua existência culminou para que você estivesse aqui hoje, nessa posição que você está. No caso do Arjuna, na posição de guerreiro. Então, ora, o dever dele era guerrear, seja com quem fosse, seja como fosse. Então, Krishna vai ensinar para ele, no segundo capítulo, o que significa o Karma Yoga. Karma, nesse sentido indiano clássico, significa ação. Porque o que o Arjuna queria fazer era fugir da batalha, se isolar e ponto final. Ou seja, ele poderia ser um eremita, né? Ele poderia ficar perambulando pelo reino, se ausentar da batalha e tentar ascender a consciência através de meditação ou através de outros meios. Mas ele não podia fazer isso por causa de sua casta. Ele era um guerreiro e ele estava ali para cumprir com o karma dele. O karma é ser um guerreiro. Não é que ele fez algo no passado, que ele ia ter que morrer na batalha, não tem nada a ver com isso. Isso seria uma interpretação puramente até cristã do ocidental daqui. O espírita muito bem vê dessa forma. Então, não é essa visão que os indianos têm. Pois bem, o Krishna então começa a explicar para ele que se ele fugisse da batalha, isso também traria consequências. Porque ele estaria abandonando seus aliados, estaria abandonando os seus companheiros de batalha. E quantas vidas poderiam ser poupadas através da espada dele? Quantas vidas seriam ceifadas? Sim, e é isso que ele queria evitar. Mas quantas seriam poupadas? No caso da ausência da ação, isso também traria uma consequência. E aí Krishna fala para ele: por que você não escolhe a ação de lutar? Eu vou te explicar a importância do Karma Yoga, que é o yoga da ação. Lembrando que yoga, né, é a integração do homem com o seu eu espiritual, com o seu eu supremo. E o que todos temos que atingir é isso, né? É recobrar a nossa consciência pretérita universal, o nosso com Brahman, e fazer valer a nossa experiência aqui. No caso do Arjuna, ele queria fugir da experiência dele ali, porque era uma experiência dolorosa, era uma experiência amarga. Mas Krishna estava ali, dirigindo ele até o campo e naquele momento direcionando ele para a ação e não para a inação, que é o que o Arjuna almejava no momento. Ele vai explicar a importância. Olha, a importância de você manter o seu papel na sua encarnação é extrema, para você se unir de volta com o todo, para você recobrar a sua consciência pretérita com o Brahman, se tornar com o Brahman. E ele vai explicar de diversas formas, né? Claro que esse é apenas o segundo capítulo. E eu acho muito importante como o Krishna nos faz lembrar
de diversas maneiras, como a gente tem às vezes que manter uma posição. Por mais dolorosa e desagradável que seja, a gente tem que agir. Não tem como a gente tirar o pé e virar as costas e tentar pagar de bom samaritano, né? A gente tem que tomar aquele remédio amargo. Às vezes a gente tem que ser o remédio amargo de outra pessoa também. Então, é isso que ele vai nos explicar no segundo capítulo sobre o Karma Yoga. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer profundamente vocês que acompanham o meu canal, agradecer a paciência de vocês. No próximo vídeo eu vou falar sobre um assunto pessoal, que também talvez tenha a ver um pouco com o meu Karma Yoga. Não sei, era um assunto que eu tinha mencionado no vídeo anterior, sobre um evento que eu ia participar, e eu vou falar mais sobre ele no próximo vídeo, tá bom? Agradeço de coração a paciência e o carinho de todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Muita paz e muita luz.